Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Deus tem uma palavra para falar no teu coração nessa noite. João capítulo 1, versículo 12. Mas antes de lermos, queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse a ela assim: Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. E agora eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. É um versículo rápido. Livro de João, capítulo 1, versículo 12, vai falar assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Será que você pode dar um glória a Deus, um aleluia por essa palavra? Aleluia, Deus sabe quem você é. Queridos, vivemos em uma geração onde a nossa maior batalha não é apenas externa, mas ela é interna. Como assim? A nossa maior batalha está na distorção da identidade daquilo que Cristo já estabeleceu sobre nós. Quando você abre os meios digitais, quando você abre os meios de comunicação, você vai ver uma geração se destruindo, uma geração filho contra pai, pai contra filho. Você vai ver guerras, você vai ver rumores de guerra, você vai ver muita coisa acontecendo. Porque cada vez mais que o ser humano se afasta de Deus, cada vez mais está distorcida a sua identidade. Então, uma das maiores batalhas são as batalhas internas, as batalhas do coração. O inimigo, ele quer distorcer a tua identidade, porque ele sabe que distorcendo a minha e a sua identidade, ele rouba o nosso propósito. A palavra do Senhor diz que Ele nos instituiu com um propósito. Ele nos chamou com um propósito. Todos nós temos um propósito, temos um direcionamento de Deus, temos uma coisa que Deus já nos direcionou. Deus, Ele conta conosco, Ele já estabeleceu algo sobre nós. Mas isso só é cumprido em Deus a partir da identidade que eu tenho formado em Deus. Então, qual a maior dificuldade hoje da vida do ser humano? Essa distorção da identidade. O que você vê o diabo fazendo nessa geração é porque são pessoas que se afastaram de Deus, e o diabo cada vez mais distorcem a sua identidade. Mas isso não é uma estratégia nova. Não, isso é uma estratégia desde o Jardim do Éden. Eu não sei se você lembra. Deus institui o homem e a mulher naquele jardim e dá sobre eles uma identidade, coloca sobre eles uma palavra. Mas o inimigo chega na mulher e tenta distorcer aquilo que Deus falou. E isso acontece até os dias de hoje. O inimigo, ele chega para distorcer, para roubar o propósito. Veja, as palavras que o inimigo tenta para roubar tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre nós, sobre a nossa identidade. Ele vai tentar com que você duvide se você é amado, se você tem valor, se você nasceu para algo. Porque ele fazendo isso, ele começa a destruir a identidade que Deus já estabeleceu sobre você. E deixa eu te falar, que identidade é essa? Você acabou de ler no livro de João, ele fala que nós somos filhos. Será que você pode repetir? Nós somos filhos, aleluia. Essa identidade de filho, cada dia mais é roubada pelo inimigo. Mas em Cristo, deixa eu te falar, a nossa identidade de filho é restaurada. Deus, Ele sabe quem você é. A palavra do Senhor diz que o acusador desse século, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E não é só o mundo, não é só as coisas materiais, não.
é a nossa identidade, é a nossa vida com Deus, é a nossa intimidade com o Pai. Deixa eu te falar, o que Deus faz através da identidade dEle na tua vida, Ele te conhece, Ele te chama e Ele te envia. Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua história e sabe as suas lutas. Ele te chama, Ele te dá uma nova identidade em Cristo, de filho, e Ele te envia, porque Ele tem um propósito único para a sua vida. Mas o que o diabo quer? O diabo ele quer distorcer a nossa identidade, bloquear o nosso chamado e abortar o nosso propósito. Mas deixa eu te falar, ele pode até tentar, mas se você está aqui nessa noite é porque o Senhor te ama e está te dizendo assim: nada pode tirar você do centro da minha vontade. Deixa eu te falar, o inimigo ele vai usar vozes externas para distorcer a nossa identidade. Ele vai tentar te rotular pelo que os outros dizem ou pelas experiências de vida que você viveu. Deixa eu te dar um exemplo. A palavra do Senhor vai falar de um menino chamado Davi, que era pastor de ovelhas. O seu pai tinha muitos filhos que faziam parte do exército de Israel. E certo dia Deus chama o profeta e manda ir à casa do seu pai para ungir um novo rei. E o seu pai chama todos os filhos, mas esse filho ele fica lá cuidando de ovelhas. Esse filho não é chamado para receber o profeta em sua casa. E a palavra diz que à medida que os filhos iam chegando, Deus ia falando a Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. Até chegar no último filho, a ponto de Samuel dizer assim: você tem mais algum filho? Alguém? E o pai se lembra de Davi que estava cuidando de ovelhas. O que eu quero te falar com isso? Deus, Ele vê diferente de nós. Deus, Ele sabe quem você é, diferente daquilo como as pessoas pensam que você é. Como eu quero te dizer, o que eu quero te dizer com isso? O mundo e o diabo vai tentar distrair e nos distorcer a nossa identidade, para tentar nos confundir, mas Deus, Ele nos conhece, Ele sabe, Ele nos vê de uma forma diferente. A palavra diz que quando Davi é chamado, Deus fala a Samuel: é esse, porque Deus não vê como um homem vê. Davi, para os seus irmãos e para a sua família, só era simplesmente um pastor de ovelhas, mas Deus viu nele além, Deus enxergou um rei. Mas sua família e seus irmãos achavam que ele não era capaz. O profeta ele estava sem entender, todos os filhos já tinham aparecido, ele não sabia mais. Mas Deus tinha enxergado Davi. O que eu quero te dizer, Deus, Ele sabe quem você é além das suas limitações. E está te dizendo nessa noite: a tua limitação eu já conheço, mas aquilo que eu conheço é mais de você e o que eu posso fazer através da sua vida. Deus, Ele não olha para a sua limitação e nem para aquilo que as pessoas rotulam você. Ei, não. Deus, Ele te conhece. Ele já te viu. Mas Deus já tinha enxergado um rei, que as pessoas pensavam que era só um pastor de ovelhas. E o inimigo, ele vai tentar vozes exteriores para te distrair. Deixa eu continuar contando a história desse menino. Essa foi a primeira vez, e as vozes veio da família. A família não acreditava que ele poderia ser um rei, que ele poderia ser ungido pelo profeta, mas Deus já tinha enxergado Davi. E a história continua dizendo que Samuel unge Davi naquele momento. Certo dia, os soldados estavam numa guerra, enfrentando um gigante. Todos os soldados de Israel estavam paralisados, estavam parados, porque um gigante tinha desafiado. Mas o menino, que ninguém acreditava nele, foi levar comida para os seus irmãos. E mais uma vez, a sua família tentou distorcer a sua imagem. A Bíblia fala que quando Davi chega, o seu irmão fala assim: eu te conheço, tu é presunçoso, o que é que tu busca fazer aqui? Mas Davi vê que um
gigante tinha amedrontado todo o exército do Deus vivo, o exército que não perdia guerra, o exército que eles iam guerrear e Deus ia à frente. Estava todo mundo atormentado, por quê? Por causa das palavras de um gigante. O inimigo, ele vai tentar vozes exteriores para distorcer a tua identidade. O que é que a Bíblia fala? Golias não derramou uma gota de sangue, mas o que é que Golias fazia? Todos os dias ele ia no meio daquele vale e começava a afrontar o exército com palavras. Deixa eu te falar, meu irmão, o inimigo, ele vai tentar intimidação com você, mas deixa eu te dizer, maior é aquele que está com você, maior é aquele que está com você. A palavra diz que não foi derramado uma gota de sangue, mas todos os dias Golias ia lá e começava a falar palavras que um exército inteiro ficou com medo, um exército inteiro distorceu a sua identidade, mas um menino que Deus sabia quem ele era, chegou lá e disse: quem é esse para desafiar o exército do Deus vivo? Davi se levanta como alguém que tem identidade em Cristo. Deixa eu te falar, o inimigo, ele vai tentar intimidação para fazer roubar a tua identidade, mas eu quero te falar nessa noite, você está firmado na rocha que é o Senhor Jesus. O diabo usou vozes exteriores, parou um exército, mas uma pessoa posicionada e sabendo quem ele era em Deus, disse: quem é esse? Para desafiar o exército do Deus vivo. Veja comigo, Golias começa a rotular o exército, começa a falar palavras sobre o exército. E muitas das vezes, essas vozes externas vêm para distorcer a nossa identidade, dizendo: você não é capaz, você não tem valor, nunca você vai mudar. Tentaram distorcer a identidade de Davi, mas Davi sabia quem ele era em Deus, e sabia que Deus sabia quem ele era. O que está faltando muitas das vezes nem é Deus saber quem você é, mas é você saber quem você é em Deus, porque tudo isso muda diante das adversidades da vida. Ei, deixa eu te dizer, quando eu e você sabemos quem somos em Deus, meu irmão, é diferente. É diferente. Veja, palavras pararam um exército, enquanto um menino que sabia quem era em Deus e sabia que Deus o conhecia, se posicionou diferente, agiu diferente, teve uma atitude diferente. Então ele vai tentar essas vozes exteriores para distorcer a tua identidade. Outra coisa que o inimigo ele vai tentar fazer é usar as feridas internas para nos aprisionar, para nos paralisar, traumas, rejeições e fracassos do passado, para nos convencer de que somos inúteis. Deixa eu te dar outro exemplo. A palavra do Senhor vai falar sobre Moisés. Moisés escolhido por Deus para libertar o povo cativo, para libertar o povo do Senhor. Você sabe a história. Moisés, quando a sua mãe o concebeu, toda a história de que o rei mandava matar os meninos para que o povo de Israel não crescesse em números, e a sua mãe coloca ele no Nilo, e ele é criado por uma mulher egípcia, um menino que foi escolhido por Deus para libertar um povo. Mas a palavra fala que em certo momento ele vê um hebreu sendo agredido, um escravo hebreu sendo agredido, e ele mata um outro egípcio. E com medo de morrer, e com medo de ser morto pelo seu faraó, ele foge. Um menino que foi chamado,
tinha uma identidade de libertar o povo, foi chamado por Deus para essa missão. Por feridas internas e traumas que ele viveu, ele foge, ele se esconde. A palavra vai falar que Moisés foge do Egito para Midian, porque ele tinha matado um egípcio e temia morrer. Mas Deus já tinha escolhido lá na frente Moisés para libertar o povo. A palavra vai falar que ele foge devido a esse trauma, ele foge devido a essa ferida e se esconde. Mas certo dia Deus restaura a sua identidade. O que eu quero te dizer com isso, não é de agora, é a estratégia do inimigo, ele sempre roubar a identidade de Deus sobre a sua vida, porque ele sabe que roubando a identidade, ele rouba o teu propósito, ele paralisa o teu caminho. Mas eu quero te dizer que nessa noite de quarta-feira, há aqui um povo que entendeu que o que carrega é maior do que está no mundo, que o foi estabelecido sobre a sua vida é maior do que está nas trevas. Há aqui um povo que entendeu que carrega, oh aleluia, uma identidade de filho. E Moisés ele foge, fugiu para a terra de Midian. O diabo ele tentou destruir com aquilo que Deus já tinha liberado sobre a vida de Moisés. Mas deixa eu te falar, Deus sabe quem você é. Ele foge para Midian com medo do faraó, mas lá Deus restaura a sua identidade. A palavra vai dizer que todas as vezes Moisés olhava e via alguém lhe chamando, e certo dia ele subiu ao monte, e existia ali uma sarça ardente, onde Deus restaura a sua identidade, diz a ele, ó, vai. E diz que o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó te enviou. Vai, que diz que o Deus dos pais deles te enviou. E a identidade de Moisés é restaurada. O que eu quero te falar com isso? Tem muita gente acreditando nas mentiras do passado, mais do que nas promessas de Deus. Muita gente presa no que viveu antes, e deixando de viver aquilo que Deus quer fazer agora, a partir de agora, a partir daqui, a partir dessa restauração. Moisés fugiu, mas em dado momento ele entendeu o chamado e a identidade que ele já carregava desde outrora. O que eu quero te dizer com isso, dentro de você já existe uma identidade. Se em algum momento ela foi distorcida ou perdida, Deus está te dizendo nessa noite, eu ainda não desisti, eu ainda não parei, eu ainda conto com a tua vida. Deixa eu te falar, a sua história não é definida pelo que você sofreu, mas pelo que Deus está construindo em você. Existem crentes dentro da igreja presos no passado que viveu, na dor que sofreu, na trajetória que foi dura, no que aconteceu ontem. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, Deus te chamou para viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Ele fugiu, ele estava com medo de morrer, mas também chegou o tempo de se levantar. Deus está te dizendo nessa noite, você é aquilo que eu digo que você é. Você não é o seu passado, você não é o seu erro, você é aquilo que eu digo que você é. E aquilo que eu digo que você é filho, escolhido, separado. Outra coisa que o inimigo ele vai tentar é usar as ilusões do mundo para te confundir, para nos confundir. Vivemos em uma era totalmente social e digital, onde as aparências falam mais do que a vida,
onde você é o que você tem, ou o que você posta. Deixa eu te falar nessa noite, o inimigo vai tentar usar dessas ilusões para distorcer a tua identidade. Comparações e falsas identidades, aparências, status, like. Ele tenta dessas ilusões para distorcer aquilo que você é em Deus, a comparação. Você é o que você tem, você é o que você posta. Mas a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 14, ele vai falar: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Deixa eu te falar, Deus está muito mais preocupado do que você é, do que o que você tem, o que você posta. Não deixa que a rede social, a influência do mundo hoje, faça te duvidar da sua identidade, porque aquilo que é teu já foi garantido na cruz do Calvário. A vida eterna, aleluia. Já foi garantido. E quando ele fala, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, a nossa identidade não está no ter, meu querido, nem no aparecer, mas no ser em Cristo. No ser no Senhor. Você pode ver, existe um mundo no digital de aparências, onde você tem, onde você posta aquilo que você quer que as pessoas vejam, e muitas das vezes o inimigo tem usado isso para que você duvide daquilo que você é, da sua identidade, daquilo de como Deus vê você. Mas quando nossa identidade está estruturada, restaurada, o propósito de Deus é liberado sobre a nossa vida. Há um poder, há uma atmosfera, algo sobrenatural. Quando a igreja, e quando eu falo igreja, eu falo eu e você, sabe da nossa identidade e carrega o propósito. Algo diferente acontece. A palavra do Senhor vai falar, e nós lemos que em Cristo nós somos filhos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que somos nova criação. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, vai falar que somos mais do que vencedores. Em Gálatas 3, a palavra do Senhor fala ao nosso respeito, da nossa identidade, somos herdeiros da promessa. Deixa eu te falar, tudo que provém fora disso aqui não provém de Deus. Meu querido, Deus te chamou aqui nessa noite para te dizer, você é filho, você é nova criação, comigo você é mais que vencedor, comigo você é herdeiro da promessa. Ei, eu tenho uma identidade para ti, que já foi estabelecida desde sempre. Não deixa que nada roube, aleluia, essa identidade. E quando a identidade ela é restaurada, o propósito ele é liberado, o propósito do Senhor é liberado sobre a nossa vida. A palavra vai falar que Israel no Egito vivia como escravo, tinha identidade roubada, estava sem propósito. Mas quando Deus ele levanta Moisés, o povo sai do Egito, a identidade do povo é restaurada em Deus, e o propósito de ser uma nação santa é liberado novamente. Então peraí, se eu não estou vivendo ainda aquilo que Deus disse que era para mim viver, então existe aqui alguma coisa. Pensa comigo, Israel vivia escravo, um povo que estava no Egito, e a Bíblia fala que eles começaram a ter costumes do Egito. A sua identidade estava sendo roubada pelo inimigo por vozes externas. Você sabe como Roma ganhava uma cidade? Quando Roma conquistava uma cidade israelense, ele colocava lá uma eclésia, ele colocava lá romanos, sabe para quê? Para destruir com a identidade daquele povo.
Então o que é que Roma fazia? Ele conquistava uma cidade e lá eles implementavam a cultura romana, mas com quem? Com outros povos romanos. Por quê? Porque o povo começava a perder a sua identidade, deixava de adorar a Deus e começava a adorar outros deuses. E essa artimanha do inimigo não é nova. Então vê comigo, Israel estava cativo, escravo, tinha identidade roubada, tinha perdido o seu propósito de ser uma nação santa, um povo eleito, escolhido. Mas a palavra diz que Deus levanta Moisés, o povo sai do Egito, a identidade do povo é novamente restaurada, porque enquanto o povo caminhava, dependia totalmente de Deus. Enquanto o povo caminhava no Egito, era o maná que Deus mandava, era a coluna de fogo que Deus mandava à noite, era a coluna de nuvem que Deus mandava durante o dia. Às vezes, esse vale, esse deserto que você está passando, é Deus te aprovando no meio da tua identidade, te dizendo assim: continua caminhando, porque eu estou aprovando a tua identidade, o teu caráter. Continua caminhando e dependendo de mim, porque assim você vai bem. Aleluia. Então o povo começa a caminhar com Cristo novamente, e Deus restaura a identidade do povo. E após restaurar a identidade do povo novamente, Deus novamente libera a promessa, o propósito de ser uma nação santa, uma nação liberada, uma nação que vive sem amarra, uma nação que não é escrava. Deixa eu te dar outro exemplo. A palavra do Senhor fala da mulher samaritana em João 4. O inimigo tentou usar aquilo que ela viveu antes, as experiências, os traumas do passado. O que é que aquela mulher vivia? Ela era rejeitada, vivia sem identidade. Mas a palavra do Senhor fala que um dia ela encontrou Jesus e descobriu quem ela era, e se torna uma missionária na sua cidade. Aquela mulher, com traumas que ela tinha vivido dos passados, sendo rejeitada, sem identidade, ela não sabia quem era. Certo dia ela encontra com Jesus e Deus restaura a sua identidade e transforma ela em uma missionária na sua cidade. Quando você descobre quem é em Cristo, você começa a viver o propósito que estava adormecido. Quando você e eu descobrimos a nossa identidade em Cristo, nós começamos a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu te falar, hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou despertando dons novamente. Eu estou despertando novamente ministérios, identidades que foram perdidas. Nessa noite eu estou despertando novamente sonhos que estavam parados, porque você acreditou nas mentiras do diabo, ou você acreditou nas mentiras do presente século. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu estou restaurando. E quando Ele restaura a identidade, Ele dá novamente propósito, Ele libera propósito, aleluia. Porque eu te falei no começo desse culto, Deus, Ele te conhece, Ele te chama e Ele te envia. E nesse processo, a tua identidade vai sendo capacitada e forjada no Senhor. Se o Senhor te trouxe aqui nesse culto nessa noite, meu irmão, foi para te dizer isso. Deus sabe quem você é. E pode o mundo lá fora dizer que você é um fracassado, ou você perdeu, ou você não vai conseguir mudar, ou você não vai conseguir chegar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sei quem você é e o que eu liberei sobre a sua vida. Quando você começar a se mover como quem sabe quem é em Deus, meu querido, ninguém te para mais no propósito.
Quando você começar a caminhar como quem sabe, quem tem a identidade em Deus, meu irmão, ninguém te para no caminho. Porque ninguém parou Davi, porque Golias não parou Davi, porque Davi sabia a sua identidade em Cristo Jesus. Davi sabia quem estava com ele, quem tinha escolhido ele. E um menino diante de um exército, onde a identidade estava sendo roubada pelo inimigo, se levanta, e a Bíblia fala que ele ganha a batalha, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero te entregar uma chave nessa noite. Eu não sei como você tem lutado as suas batalhas, mas Deus te trouxe aqui para te relembrar, você tem identidade em Cristo. Às vezes aquilo que você está tentando ganhar na força do braço, Deus está te dizendo, usa as armas espirituais que eu te dei como filho. Usa armas espirituais que eu te dei como filho. Usa os acessos que eu te dei como filho. É diferente quando eu e você entendemos a nossa identidade em Cristo, porque tem batalhas que não lutamos com a força do nosso braço, mas tem batalhas que se levantamos em nome do Senhor dos Exércitos, o meu Deus, o teu Deus, que nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha, aleluia. É uma graça sobrenatural nesse lugar. E hoje à noite te despertar, Deus vai despertar. Eu queria que você colocasse de pé no seu lugar. Deus, Ele vai despertar muitas das vezes aquilo que estava sendo, aquilo que você estava se distraindo da sua identidade de filho. Deus, Ele vai começar a te despertar nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos e o seu clamor fosse esse nessa hora. Começa a dizer isso ao Senhor: Senhor, desperta em mim uma identidade tal, que eu viva a minha vida conforme filho, que eu ande e caminhe nos meus dias debaixo dessa identidade de filho, porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe das minhas falhas, mas maior é o Senhor que está conosco. Vamos, erga a sua voz, feche os seus olhos, comece a pedir isso a Ele. Libertar, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim eu sou. E ainda com os olhos fechados eu quero orar por você. Ó Pai, há lugar. Pai, eu quero orar, Espírito Santo de Deus, por cada um nessa noite. Sou filho. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor reafirme em nós cada dia a identidade de Cristo em nós. Cada dia aquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito, porque nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, nós temos aquilo que o Senhor diz que nós temos, e nós podemos fazer aquilo que o Senhor diz que podemos. Pai, que cada dia mais a identidade dos teus filhos estejam firmadas em Ti, que cada dia mais a nossa vida, a nossa identidade seja forjada no Senhor Jesus, para que o inimigo ele não venha roubar, o inimigo ele não venha nos distrair com ilusões, com palavras,
com experiências do passado, Espírito Santo, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, nessa noite, eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse culto e você escutou essa palavra, e você tem visto que muitas das vezes o inimigo tem tentado roubar a sua identidade. Você chegou nesse lugar e escutou essa palavra e viu que no Senhor a nossa identidade é restaurada, no Senhor a nossa identidade é feita completa. Então talvez você possa ter chegado aqui e nunca ter dito sim para o Senhor, e nunca ter confessado o nome do Senhor como seu único, suficiente Salvador. Então, se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Hoje é noite de você refazer a sua identidade de filho e voltar para a casa dele. Então, se você é essa pessoa, levante a sua mão. Ou talvez você até já confessou o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador e andou fora dos caminhos dele, e o inimigo tentou roubar a sua identidade, mas você chegou nesse lugar e Deus te disse: a sua identidade é de filho amado, a sua identidade é de escolhido. Se você também quer voltar para os braços do Senhor Jesus nessa noite, levante a sua mão bem alta. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Sem nenhum constrangimento, o Senhor Jesus quer restaurar a sua identidade nessa noite. Aleluia, já existem algumas mãos levantadas. Permaneça com a mão levantada. Se você nessa noite nunca teve a chance de dizer sim ao Senhor, se você já disse sim ao Senhor, mas andou fora dos caminhos, e nessa noite o Senhor quer restaurar a sua identidade, não saia daqui dessa noite sem dizer sim para o Senhor. Levante a sua mão. Existe aqui uma mão levantada. Deus abençoe você, meu filho, Deus abençoe. E eu queria orar por você. Será que você poderia vir aqui à frente desse ato de fé? Sim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu queria que toda a igreja repetisse essa oração comigo. Ele também aqui que está aqui na frente. Senhor Jesus, vamos, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou o meu ser. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu volto para os Teus caminhos. Eu Te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindo, meu querido. A palavra do Senhor diz que quando uma vida volta para o Senhor, uma festa lá no céu. E a gente sempre faz festa aqui. Tem festa aí, Culto Fé? Eu quero apresentar a você uma família para você caminhar agora, amém? 1, 2, 3, olha lá. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo em falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim.
Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Será que você pode misturar as suas palmas com glória a Deus e aleluia? Aleluia! Uou! Aleluias! Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Toca nessa pessoa que está do seu lado, diz a ela assim, ó, te espero no próximo culto fé. Você e mais 3. Diz a ele, próximo culto fé é Macro GC. Diz a ele, não falta. Próximo culto fé é Macro GC, espero vocês. Estenda sua mão como quem recebe, vamos orar, vamos agradecer. Pai, nós te damos graça por esse culto, nós te damos graça pela tua presença. Nós te damos graça porque uma vida voltou para o Senhor Jesus nessa noite. E o céu está em festa. Verdadeiramente o teu nome foi glorificado nessa noite. Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa semana. E nós te pedimos, continua abençoando a continuação dessa semana. Nós oramos já pelo próximo final de semana, Senhor. Nós oramos pelos cultos, Pai. Nós somos gratos. Nos leva, Senhor, em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Vá com Deus, Deus abençoe você, a sua casa. Esperamos você no próximo culto fé. Você de casa, Deus abençoe você, sua família, sua casa, seu trabalho. Partilhe essa palavra, deixa o Senhor te usar. E te esperamos aqui na nossa próxima programação online ou aqui em algum dos nossos cultos, tá bem? Deus te abençoe. Perante os homens, perante tudo.